Queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos os amados, amém? Uma alegria podermos ter estado aqui esse final de semana. Minha esposa, eu queria que ela ficasse de pé para que quem não a conhece ainda pudesse conhecê-la. Jael, você já viu esse nome na Bíblia? Você lembra daquela que matou o capitão Císera com uma estaca na testa? Lá em casa não entra estaca. Ela pode ler a Bíblia e se empolgar, e eu vou estar em maus lençóis. Nós temos 24 anos de casado, estamos completando agora no dia 1º de julho, se Deus permitir, com a graça de Deus. Um casal de filhos, eles ficaram no hotel porque estão numa fase de provas, de trabalhos na faculdade, vieram, mas ficaram lá fazendo os trabalhos que eles têm. Amanhã vão viajar cedo, já vão chegar no horário que eles precisam ir para o trabalho. Os dois trabalham já à tarde, e aí ela vai para a faculdade, ele ir para o trabalho, e aí a luta é grande. Queridos, vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 16. Eu queria convidá-lo a ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Êxodo 17, verso 8 até o verso 16. Uma coisa interessante que eu estou vendo aqui na Bahia é que os bebedouros dão água de coco. Eu fui tomar água aqui, água de coco, que maravilha, viu, pastor? Que bênção. Êxodo 17. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo louvor tão lindo que nós podemos ouvir e junto com os irmãos podemos entoar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo ajuntamento desse povo precioso, povo escolhido, povo eleito pelo Senhor. Nós te agradecemos por essa igreja tão preciosa, que nos tem recebidos de uma forma tão calorosa. Te louvamos pela vida do pastor desta igreja, pastor Itamar, homem de Deus, homem de vida reta na presença do Senhor, pela vida da sua esposa, pela vida dos presbíteros, do conselho dessa igreja, dos diáconos dessa igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido generoso para com este rebanho do Senhor. Agora, Deus, fala conosco também nessa hora. Ministra os nossos corações, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos absorver o que o Teu Espírito Santo tem reservado para nós nessa hora. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu era pastor em uma cidade do interior de Pernambuco, chamada Caruaru, onde eu conheci minha esposa, fui pastorear a igreja ali solteiro,
vi essa ovelha solteira e entendi que o melhor era pastoreá-la para Jesus e para mim também. E um dia eu telefonei para a casa de um pastor batista, um pastor amigo. Nós estávamos programando uma reunião ali de pastores na cidade, e como eu era o presidente da associação de pastores que congregava todos os pastores das denominações que participavam, eu liguei para a casa daquele pastor para falar com ele. E a minha surpresa foi agradabilíssima. O filho atendeu o telefone e disse, numa linguagem bem nordestina: "Painho não pode atender agora, porque ele está orando." Para mim foi a resposta mais bonita que eu pude ouvir de um filho acerca do seu pai. Painho não pode atender agora, ele está orando. Billy Graham, quando veio fazer uma cruzada evangelística em São Paulo, eu estava participando daquela cruzada, eu era jovem naquela época, isso faz bem pouco tempo, é claro. E quando eu estava participando daquela equipe, a Rede Globo chegou para poder entrevistar Billy Graham. E quando a equipe da Globo chegou, tem um homem que sempre trabalhou com Billy Graham e que ele era chamado de o cão de guarda de Billy Graham. Ninguém, para chegar a Billy Graham, conseguia se não passasse por ele. E ele realmente cuidava de Billy Graham para que ele tivesse momentos de oração e de preparação na presença de Deus. E interessante que a equipe da Globo chegou, e quando foram entrevistá-lo, aquele homem de Deus virou e disse: ele não pode atendê-los agora, ele está orando. E o pessoal da Globo disse: mas isso demora quanto tempo? Eu não sei, é quanto tempo ele precisar, eu não posso interrompê-lo e nem posso apressá-lo. E isso conversando em inglês com a equipe da Globo. E eles insistiram, e daqui a pouco alguém da equipe ameaçou a repórter e disse: olha, nós somos da Rede Globo, nós não temos tempo para perder. Se ele não quer nos atender agora, nós vamos embora. E aí vocês vão perder a reportagem que a Globo iria fazer sobre esse evento. E aquele homem de Deus olhou para eles e disse, o nome dele é Cliff Barrows. E Cliff Barrows olhou e disse: vocês vão perder o privilégio de entrevistar um homem que fala com Deus. Vocês é que decidem. Vocês vão perder o privilégio de entrevistar um homem que fala com Deus. Queridos, o texto que nós lemos, ele nos traz a visão de um homem que, quando estava na presença de Deus em oração, e você olhando comigo para Êxodo 17, você vai perceber que cada gesto, cada atitude, a postura de Moisés era decisiva em relação à vida de Israel, de todo Israel. Observe no verso 11, eu queria pedir que você conservasse a Bíblia aberta, Êxodo 17, 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os amados nessa noite. A visão de Deus. Em primeiro lugar, qual a visão de Deus acerca desta igreja, acerca da tua casa, acerca do teu ministério no reino de Deus? Qual a visão de Deus? Em primeiro lugar, acerca desta igreja. Preste atenção. O texto diz que a distribuição foi feita com muita sabedoria por Moisés. Moisés ordena, diz o verso 9, com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Em primeiro lugar, como Deus tem visto a Igreja Presbiteriana da Bahia, como Deus tem
visto esta igreja no reino dele. Ninguém foi chamado para ser um grande assistente de cultos. Você se apresenta diante de Deus e Deus diz: vem cá, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Agora foi pouco mesmo, que você só ia para o culto. Você só assistia culto. Isso se não chovesse muito. Isso se não tivesse jogo e você não tivesse que se livrar dos R$10 que paga de estacionamento. Queridos, qual a visão de Deus? Como Deus nos enxerga no reino? Moisés olhou e disse: olha, Josué, preste atenção, eu quero homens escolhidos, e nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos na eleição. Deus não elegeu aleatoriamente, Ele não fechou os olhos e disse: eu vou salvar você. Não, o projeto de Deus para nós, diz a palavra dele no Salmo 139, é muito específico. Ele olhou para você e disse: eu não posso ficar sem você no plano estratégico para a igreja da Bahia, no plano estratégico do meu reino para a cidade da Bahia. Você é importantíssimo nesse plano estratégico. Deus, eu acho interessante essa frase de Albert Einstein. Ele, conversando com um amigo, ele disse: olha, Deus não joga damas, Deus joga xadrez. Deus, ele sabe exatamente por que coloca as peças e em que lugar ele coloca e por que coloca e como coloca. Uma mulher, ela enfrentou um problema sério de esclerose múltipla. E antes que aquilo tomasse todo o seu corpo, ela foi ficando paralisada e ela percebia que o tempo dela estava se esvaindo. E ela dedicou o ministério dela da seguinte forma: atuante na igreja, vibrante, chegava cedo, saía depois, auxiliava em todos os ministérios que ela podia, se envolvia com tudo, mas a enfermidade começou a tomá-la. E aí ela tomou uma decisão. Já que eu ainda posso escrever, e ela escrevia com dificuldade, ela começou a escrever cartas para os presidiários. E muitos presidiários foram impactados através daquela mulher, que descobriu que no reino de Deus, como ela foi ficando limitada, aquilo que ela podia fazer, ela fazia da melhor maneira possível, porque era para o reino. Escolhe-nos homens. Cada um foi escolhido de forma muito específica por Deus. Você tem dons e talentos que Deus quer usar de forma intensa para a glória dele. E a pergunta que o texto nos diz é: você foi escolhido e você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou, com esmero, com dedicação, com zelo, com empenho, com todo ardor. A primeira convocação de Moisés foi: eu preciso de pessoas bem selecionadas, bem escolhidas. E, amados, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus tem toda a sabedoria, o domínio de todas as coisas. Ele jamais escolheria você se você não fosse parte importante do projeto dele para essa cidade. E sabe, às vezes eu fico preocupado em saber que diferença nós temos feito onde nós estamos. Qual a diferença nós estamos fazendo nessa cidade? Quantas pessoas morrem por dia sem ouvir nada sobre Jesus? Eu fui terrivelmente impactado por uma situação na minha juventude, e isso mudou a trajetória de toda a minha vida. Eu era jovem, estudante num colégio da Polícia Militar em Minas Gerais. Meu pai era sargento reformado da Polícia Militar. Eu estudava no colégio Tiradentes, em Belo Horizonte. E um dia eu tinha um clube bíblico na escola, e nós evangelizávamos na escola.
E eu reuni os outros colegas crentes, e nós íamos com folhetos e evangelizávamos, distribuímos dentro de sala de aula, e chamávamos a turma para uma reunião na hora do intervalo. Alguns chamam recreio, intervalo, hora do lanche. Mas naquele período, nós tínhamos um grupo, e reuníamos num determinado local para evangelizarmos. E um dia, uma menina chegou para mim e disse: eu queria lhe pedir uma coisa. Vá lá em casa pregar para minha irmã amanhã. Isso era uma sexta-feira. E eu disse: mas rapaz, por quê? Porque a minha irmã está meio depressiva, ela está muito para baixo. Mas a menina sobre a qual ela estava falando, ela tinha ganhado um concurso da garota mais bonita do nosso colégio. E o Colégio Tiradentes, ele tinha naquela época 6.000 alunos. 2.000 no turno da manhã, 2.000 no turno da tarde, 2.000 no turno da noite. E ela ganhou como a garota mais bonita. Na minha época, se chamava Miss Glamour Girl, que ganhava na escola, disputava com as outras escolas para poder se tornar a concorrente a Miss Belo Horizonte. E ela, no concurso, ela ganhou como Miss Glamour Girl e ficou em segundo lugar como Miss Belo Horizonte. E eu virei para ela e disse: o que eu vou falar para a sua irmã? A sua irmã é muito bonita, é assediada por muitos rapazes. Ela vai lá querer dar ouvidos para o Evangelho. Eu era jovem, inexperiente. E ela disse: mas vá lá, pregue para minha irmã. E eu disse: vamos fazer o seguinte, amanhã eu não vou não, mas segunda-feira a gente combina um dia para mim poder ir lá. Na madrugada, do sábado para o domingo, ela me chamou para ir no sábado na casa dela. Na madrugada do sábado para o domingo, a irmã dela deu um tiro no ouvido e se suicidou. Meus irmãos, os irmãos não podem imaginar o impacto que isso trouxe à minha vida. Meu Deus, estava ali uma garota belíssima, cobiçada por muitos rapazes da escola. Mas ela deu um tiro no ouvido, pegou o revólver do pai. O pai, militar, não se perdoou de forma alguma, entrou em parafuso. E eu fiquei impactado por isso anos. Ainda hoje, quando eu falo, mexe com o meu coração, porque eu não fui fazer aquilo que todos nós devemos fazer, aquilo para o qual nós fomos chamados. Amados, você foi escolhido. Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Em segundo lugar, qual o seu lugar na batalha no reino de Deus? Preste atenção, querido. O texto diz assim: amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Preste atenção, querido, na sua casa só tem um líder espiritual que Deus outorgou responsabilidade sobre o seu lar. É você, chefe da sua casa. Talvez há lares aqui onde o homem da casa, o chefe da casa, não é convertido. Então Deus deu a você, minha irmã, a responsabilidade sobre o seu lar. Mas preste atenção, quando você está orando, levantando as suas mãos pela sua casa, o poder de Deus está se derramando sobre a sua casa. A responsabilidade sobre o seu lar é tua. Pastor Itamar tem a responsabilidade de zelar pelo rebanho. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, servo de Deus, serva de Deus, como pastor. E agora eu quero falar como pastor acerca do seu pastor. Se o seu pastor fosse apenas um homem crente, consagrado, dedicado ao Senhor, você já pode se sentir como uma igreja muito abençoada. Porque o fato de ter um homem que tem consciência da sua responsabilidade como intercessor do rebanho,
como responsável pela vida espiritual do rebanho, já é motivo para o rebanho se alegrar pela vida do seu pastor. Agora, quando o pastor está em oração pelo rebanho, como o rebanho é vitorioso? Uma igreja cujo pastor é um homem de Deus, é uma igreja que experimenta vitórias na sua trajetória. Isso é fatídico. Quando o pastor não é um homem consagrado, não é um homem de Deus, a igreja caminha numa dificuldade tremenda. Eu estava dizendo hoje para o pastor Itamar, é gostoso estar na sua igreja. Eu passei esse fim de semana e disse, é uma igreja gostosa. Eu gosto muito de abraçar crente. Eu acho que é tão gostoso. Eu sei que eu estou abraçando um servo de Deus, uma serva de Deus, um eleito do Senhor. É tão bom, é meu irmão, minha irmã, nós vamos morar nos céus. Isso é gostoso. Eu estava dizendo, pastor, a sua igreja é uma igreja alegre, que coisa gostosa. Mas, amados, nós precisamos entender a nossa responsabilidade no reino, não só na igreja, mas no reino. No reino de Deus existem responsabilidades específicas, e quando nós assumimos a nossa responsabilidade, principalmente dentro do nosso lar, da estrutura onde Deus nos colocou, nós fazemos toda a diferença. Por que Deus não colocou todos os que estão aqui para fazer enfermagem, as mulheres, para trabalhar num hospital único? Por que uns Deus chamou para ser engenheiro, médico, mecânico, agricultor? Por que Deus chamou cada um e deu dom a cada um e colocou cada um estrategicamente em lugares completamente diferentes? E há irmãos que às vezes chegam e dizem, pastor, o meu ambiente só tem incrédulo. Eu digo, graças a Deus, Deus escolheu você para ser luz naquele lugar. É interessante como que Deus sabe exatamente o que faz e por que faz. Deus jamais tomou qualquer atitude sem que Ele tivesse uma intenção nisso. Deus sabe exatamente o que faz e por que faz. Eu acho interessante que, quando Deus pega Pedro, um homem iletrado e inculto, diz Atos 4, diz, pega aquele homem pescando e diz, você vai ser pescador de homens. Mas aí ele pega Paulo, um homem culto, um homem versado em vários idiomas, um homem versado no farisaísmo, na cultura grego-romana, e pega esse homem e coloca estrategicamente para ministrar aos gentios. E aí Atos 9, se você puder abrir comigo ali o texto, nos fala assim acerca de Paulo. Atos 9, no verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe, Deus nos escolheu, e Ele disse, olha, as tuas mãos eu vou abençoar, quando você estiver impondo as mãos sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu tenho adquirido o costume de não dormir sem impor as mãos sobre a minha esposa e orar por ela, e abençoar a minha esposa. Mas também muitas vezes eu digo, querida, ore por mim, me abençoe também. Interessante que Billy King, pastor da maior igreja batista do mundo, coreano, pastor de uma igreja que tem mais de 50 mil membros, Billy King pregando num congresso em Seul, na Coreia do Sul, ele estava ministrando para pastores e líderes, e ele disse o seguinte, que na guerra do Vietnã, estavam numa trincheira 3 militares norte-americanos, e num dado momento do tiroteio, bala indo, bala vindo, fogo cruzado, um dos soldados recebeu a ordem do sargento de avançar, e ele saiu da trincheira, aquele buraco no chão, cercado por sacos cheios de areia,
e ele se levantou e avançou, e no meio do caminho levou um tiro. E aí o sargento imediatamente virou para o outro soldado e disse: vá, busque o seu companheiro, socorra o seu companheiro. E o soldado olhava para o relógio, olhava para o sargento, olhava para o companheiro, olhava para o relógio, olhava para o sargento, para o companheiro, e o sargento uma hora olhou e disse: o que é isso? Por que você não obedece? Vá, busque o seu companheiro. E aí quando deu 9 horas, o relógio faltava 1 minuto para as 9, deu 9 horas, o soldado se levantou e correu e trouxe o companheiro e o resgatou de volta para a trincheira. E o sargento virou e disse: o que é isso? Por que você estava olhando para o relógio? O que acontece com você? Por que você tomou essa atitude somente depois que ficou olhando para o relógio? E ele disse: sargento, me perdoe, porque às 9 horas a minha mãe está orando por mim nos Estados Unidos. E Billy King disse: ele sabia que ele tinha cobertura de oração. A sua família sabe que ela tem cobertura de oração. Você é um pai que clama pelos seus filhos. Eu conversei com os casais, eu vou repetir aqui porque várias pessoas não estavam no seminário, dizendo que o nosso filho se converteu aos 14 anos. Uma conversão, vamos dizer assim, mais tranquila, mais rápida. Filhos são bem diferentes uns dos outros. Você tem 2 filhos, um é completamente diferente do outro. Mas a nossa filha, ela resistiu mais tempo. E ela começou a dar alguns trabalhos. E eu comecei aí, de noite, para a porta do quarto dela, me ajoelhar do lado de fora da porta do quarto dela e clamar pela conversão dela. Eu ficava ali, baixinho, com a voz bem baixinha, orando por ela. Até um dia que ela saiu, assim, inesperadamente do quarto e me pegou orando. Ela ia ao banheiro. O que o senhor está fazendo aí, pai? E ela me pegou de joelhos. Muitas vezes eu ficava ali chorando pela conversão da minha filha. Eu disse: filha, eu estou orando por você. Ela disse: precisa não, eu sou crente. Eu disse: não, filha, você é filha de pastor. Você tem uma herança abençoada. Mas eu não vejo a luz de Jesus brilhando nos seus olhos. Eu sei que você ainda não é nascida de novo. E ela ficou chateada comigo. Mas sabe, depois de pagar um preço muito alto de oração e de jejum, ela se converteu. Hoje é uma serva fiel do Senhor, crente abençoada. Nosso filho e nossa filha têm um compromisso real com o Senhor. Mas às vezes nós esquecemos de pagar o preço. E nós esquecemos que as nossas mãos levantadas fazem toda a diferença. Em último lugar, querido, eu queria que você olhasse comigo novamente para o texto. O texto diz assim no verso de número 12: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou Arão e Hur, e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Por que Deus não abençoava Israel com Arão levantando as suas mãos e intercedendo pelo povo? Ele também estava no cume do outeiro. Por que Deus não derramava o seu poder e a sua graça através das mãos de Hur? Ele também estava no cume do outeiro. Mas por que somente quando as mãos de Moisés estavam levantadas é que ele abençoava? Quando Deus nos escolhe e nos dá ministérios específicos na igreja, se formos negligentes, Ele traz outro. Mas se formos obedientes, queridos, Deus vai derramar o seu poder copiosamente, abundantemente através da nossa vida. Porque Ele quer ver as suas mãos levantadas. Deus identifica muito bem as nossas mãos. Ele nos deu impressões digitais muito particulares. Há marcas nas nossas mãos que identificam as nossas mãos como as de nenhum outro. Há marcas em nós que nos identificam como nenhum outro.
E Deus nos identifica de uma forma muito particular, a ponto de quando estamos com as mãos levantadas, o coração em sintonia com a soberana vontade dEle, quando nós estamos em harmonia com o plano e projeto de Deus para a nossa vida, se nós estamos em obediência ao Senhor, Ele derrama a sua graça e o seu poder abundantemente sobre nós. Houve um momento que Israel foi desobediente, e Deus virou e disse: eu não vou com vocês, eu vou mandar o anjo, mas eu não vou. E aí Moisés virou e disse: Deus, não manda o anjo não, vai com a gente, não faz isso com a gente não. Há momentos que Deus olha para mim, para você e disse: o quanto você está disposto a ser obediente. O grande problema é que nós esquecemos do exemplo do Senhor Jesus. Quando você abre em Filipenses capítulo 2, você vê que o exemplo que Jesus nos dá com a sua vida, e olha que Jesus é Deus, Ele era Deus, Ele sempre será Deus. E diz Filipenses 2, e você pode olhar comigo aqui no verso de número 8 em diante, diz assim um texto, aliás, o verso 7 em diante: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual a característica mais latente na vida de Jesus que é destacada nesse texto? A obediência integral, irrestrita, absoluta às orientações, aos mandamentos e às determinações do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, diz que o desobediente é comparado ao bruxo. Quem é desobediente, é rebelde, é insubmisso para com o Senhor, é comparado àquele que pratica feitiçaria, bruxaria. E Deus não está disposto a atender àquele que é rebelde e é desobediente. Isaías, capítulo 1, eu quero pedir que você abra comigo esse texto. O verso 19 e 20 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Observe a diferença entre o obediente e o desobediente. Quando você lê Juízes e Josué, os dois livros trazem uma característica básica acerca de Israel. Em Juízes nós temos um povo resistente ao Senhor, que obedece circunstancialmente, de acordo com o líder, e passa o tempo daquele líder, Israel cai em pecado, em insubmissão ao Senhor, e se torna escravo dos cananitas, dos cananeus, filisteus, ferezeus, amorreus, jebuseus. Eles se tornam escravos. Aí entram em desespero, clamam por misericórdia e socorro e recebem o livramento. Depois de um tempo de quietude, de bonança, voltam a ser desobedientes. Sabe, amados, a característica do livro de Josué é de um povo determinado a obedecer, e por isso tem vitórias constantes. Qual a diferença, queridos? O homem certo, no lugar certo, dentro do plano de Deus, a mulher certa, no lugar certo, dentro do plano e vontade de Deus, obterá a vitória. Se estamos debaixo de obediência, submissos à soberana vontade de Deus, nós teremos a vitória. O diabo vai fazer de tudo para nos fazer desacreditar da ação poderosa de Deus no tempo e no estado em que estamos na nossa vida. E nós seremos muito tentados a não crermos que Deus está intervindo. Deus não é pego de surpresa. Nada foge ao controle de Deus. Ele tem tudo meticulosamente bem traçado nas suas mãos.
nós recebemos a notícia de um missionário que estava numa daquelas ilhas onde houve o tsunami. Aquele tsunami gigantesco que matou mais de 150 mil pessoas. E ele foi evangelizar a tribo de uma daquelas ilhotas e levou uma surra da tribo. E teve que ser socorrido às pressas e foi trazido para o Brasil. Assim que ele entrou no avião e que o avião decolou, o tsunami veio e dizimou toda aquela pequena tribo. Morreram todos. A surra que ele levou era a providência de Deus para salvar a vida dele. E às vezes nós achamos que Deus está perdido, que Deus não sabe exatamente o que está fazendo. Mas quando Deus coloca você no cume do outeiro e diz: levanta a tua mão pela tua casa, e olha, se ela estiver cansada, tenha do seu lado pessoas para te ajudarem na intercessão. E o texto nos ensina como nós precisamos de companheiros de oração. Como nós precisamos aprender a não estar só. Há hoje um tipo de pastoreio que tem se difundido nos Estados Unidos da América, chamado pastoreio compartilhado. Pastoreio compartilhado é você estar enfrentando um problema com um filho adolescente, jovem, e você já não sabe mais o que fazer. E aí você pede socorro a um casal que tem filho na mesma idade, na igreja, mas que é casais ou um casal que tem os mesmos princípios que você tem, porque você sabe que dentro da mesma igreja há pessoas que pensam diferentes sobre alguns determinados pontos ou princípios da palavra de Deus. É presbiteriano, crê na soberania de Deus, mas há alguns que têm posicionamentos diferentes acerca de alguns princípios. Mas você percebe que aquele casal tem os mesmos princípios que você tem, e aí você clama por socorro e diz: me ajude a pastorear meu filho, minha filha, chame para sair, envolva com seu filho, leve, pregue para o meu filho, para minha filha, e eu vou estar em oração. Esse é o pastoreio compartilhado. É quando nós chamamos pessoas para perto da gente que nos ajudam a dividir a carga. Lembra de Isaías 41:6? Você pode repetir comigo? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. É quando nós olhamos para o irmão e diz: meu irmão, minha irmã, vem aqui me ajudar a erguer as mãos. Segura no meu braço. Todo pastor precisa de homens de Deus ao seu lado que seguram o seu braço. Você não imagina como às vezes nós, líderes, pastores, nos encontramos fragilizados, mas fragilizados de uma forma que, às vezes, uma palavra amiga, um abraço gostoso, nos energiza, nos dá forças. Billy Graham narra em um trecho da sua... Tem algumas biografias de Billy Graham, mas há uma que é tida como a sua autobiografia, a original, onde ele diz que todas as vezes, depois das cruzadas, ele tinha um tempo com Cliff Barrows. E ele e Cliff Barrows repassavam a cruzada, e naquele momento, aquele homem de Deus era usado para dizer a ele verdades que ninguém tinha acesso e liberdade para dizer. Você não imagina como que às vezes um pai de família, uma mãe, um líder, um homem, uma mulher, só precisa de uma palavra, como diz o texto de Provérbios, aquela palavra que é temperada com sal, aquela palavra que é dita na hora certa, que nos traz uma força tremenda. Se Moisés não tivesse Arão e Hur com ele, lá no cume do outeiro, quantas viúvas seriam resultantes daquela batalha de Israel contra Amaleque em Refidim? Já pensou nisso? Quantos filhos ficariam sem os seus pais? Porque observe comigo, queridos, o texto diz assim:
Verso 11, Êxodo 17, 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, ou seja, quem matava eram os soldados de Israel. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, ou seja, morriam soldados israelenses. Ou seja, cada vez que Moisés abaixava a mão, algumas viúvas teriam que se preparar para receber os seus maridos mortos. Algumas mães perdiam seus filhos. Alguns pais perdiam seus filhos. Talvez algumas namoradas, noivas, perdiam o seu prometido, porque um homem abaixava a mão. Você já pensou o quanto a sua oração faz diferença no reino de Deus? Tem pessoas que às vezes chegam para a gente e dizem assim: pastor, eu não posso fazer muito na igreja, mas eu tenho orado. Eu digo: ô minha irmã, ore mesmo, faça isso. Minha mãe hoje está completando 85 anos, lá em Belo Horizonte. Amanhã estou viajando cedo para encontrá-la, para ter um tempo com ela lá em Belo Horizonte. Amanhã à noite eu vou estar pregando num outro evento de casais lá em Belo Horizonte, o Encontro de Casais com Cristo, no culto de entrega do Encontro de Casais, se Deus quiser. Minha esposa volta para Recife com os meninos. Mas todas as vezes que eu ligo para minha mãe, ela diz: filho, eu estou aqui intercedendo insistentemente por você. E eu tenho absoluta certeza que o coração de Deus está conectado com o coração das mães de uma forma especial. Não pense que só para nós que mãe tem um significado especial. Eu tenho percebido o quanto que Deus olha com carinho para as mães, porque ninguém guardou com tanta intimidade, guarda com tanta afetividade dentro de mim, de si, o filho, como a mãe. Ela gerou o filho, saiu de dentro de si, mas ele é eternamente o seu menino. Eternamente o seu garoto, o seu filho, a sua garota. A maternidade é uma das concepções mais belas que pode existir na natureza. E quando nós geramos em nosso coração filhos e filhas espirituais, orando, intercedendo, estamos com as mãos levantadas e Deus está agindo. Você lembra de Mateus 21, 22? Você pode repetir comigo? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o que vai acontecer? Recebereis. Vamos novamente? Eu sei que os irmãos conhecem a Bíblia, só ficaram assim meio tímidos. Vamos juntos? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso quer dizer que há orações que não são regadas de fé. São apenas rituais de conversação. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Existe algo na dimensão do impossível na nossa relação com Deus. É uma oração sem fé. Porque Deus age movido pela nossa oração em determinadas circunstâncias. Nós sabemos que Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, quando quer e quando Ele quiser, como Ele quiser. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas se está dizendo na palavra que sem fé é impossível, quer dizer que com fé nós agradamos. E se nós agradamos, Deus se move. Porque o final do verso 6 diz assim: e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Vamos abrir Hebreus 11:6? Vamos olhar esse texto e repeti-lo juntos. Eu quero que você leia comigo e repita esse texto comigo. Hebreus 11:6. De fato, vamos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardão é presente, é prêmio. E Ele está dizendo: eu estou disposto a te presentear, a te
premiar se você orar crendo. Minha esposa é fruto de 13 anos de oração. Aí você diz, também um camarada feio desse, uma mulher bonita dessa, tinha que orar mesmo assim, né? É verdade. Paguei um preço caro. Também Deus mandou a garota mais bonita de Caruaru. É fato que ela tem um problema de vista sério. Até hoje ela não enxergou a besteira que fez casando comigo. Graças a Deus. Mas eu quero dar uma palavra para você que é jovem. A gente tem um seminário de namoro, inclusive o nosso livro, nós trouxemos, que é o livro que nós usamos no seminário de namoro. E eu acho que já esgotou, né? Não tem mais dele não. Nós trouxemos só 20, eram os últimos da edição, mas nós sempre dizemos para os jovens o seguinte: você precisa orar crendo que Deus está se movendo em direção à sua vida de oração. E às vezes nós oramos sem crer que Deus está interessado no nosso casamento. Nós achamos que o nosso casamento é mais ou menos uma atividade a mais na rotina de Deus. Mas não, queridos, Deus ele é profundamente preocupado com a família. Tanto que a coroa da criação de Deus foi um casal. O início do ministério de Jesus foi num casamento. E a preocupação de Deus é tão grande com o casamento que Deus botou o homem para dormir. Diz a minha esposa que foi para o homem não dar palpite errado na hora da criação da mulher. E Deus faz essa obra-prima e traz e dá ao homem. E assim, a preocupação de Deus é intensa com o nosso casamento. Só que às vezes nós esquecemos que Deus está preocupado conosco todo o tempo. E às vezes eu tenho dito aos jovens no seminário de namoro que até os 18 anos os jovens têm um tipo de fé em relação ao seu casamento. Até os 18 anos o jovem olha e diz assim: aquele ali não quero não, que aquele ali é baixinho, gordinho, aquele ali é muito alto, magro, parece uma vara assim em pé. Aquele ali, o rapaz quer namorar comigo, mas tem um Fusca. Se tivesse um Mitsubishi, pelo menos, né? Então, até os 18 anos, a moça está escolhendo assim, né? E o versículo das moças nessa idade é porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas passa dos 19 anos, já está chegando na casa dos 25, né? Porque até os 25 anos é 20 e poucos. Quantos anos você tem? 20 e poucos. Quando passa dos 26 é 20 e tantos. Aí até dos 19 até os 25, aí ela já não está mais orando assim, ela já está orando assim: Deus, onde é que está a minha bênção? Porque agora o clamor é grande, e a súplica é maior ainda. E aí o versículo já muda: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Mas quando passa dos 26, e ela está naquele clamor intenso, ela já ora assim: Deus, onde é que está a minha bênção? Já rodando o laço, né? E o pior ainda é quando ela está na igreja e vem aquelas irmãs da SAF piedosas e dizem: minha filha, não desanime, eu estou orando por você. Ela diz: meu Deus, meu nome já foi para a lista de oração da SAF. O pior ainda é que a irmãzinha acaba de falar e vê um menino, uma criança entra correndo e diz: ai tia, que tia? Ela não quer nem ouvir tia, com medo de ficar para titia. Aí passa dos 26, o versículo é: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu estava dando seminário de namoro, quando eu disse isso, pastor Itamar, levantou uma moça no meio do seminário, braba, botou a mão na cintura, olha, moça baixinha, botou a mão na cintura e ficou batendo o pé, aí vem bronca. E ela virou e disse: o senhor falou os versículos das meninas, e o senhor conhece o dos meninos? Eu falei: não, moça, não, porque moça braba eu negocio qualquer coisa. Não, ela disse: diga para eles que aquele que não casar aqui tem uma coroa lá no céu. Queridos, Deus, Ele é tão meticuloso, Ele é tão detalhista, Ele se preocupa tanto com o nosso casamento,
que quando nós investimos tempo na oração, Deus está agindo em nosso casamento. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, e o meu pastor, alguns de vocês foram pastoreados por ele, Sebastião Guimarães, que a Arminé chamava de Gui. Chama, né? Gui. E eu fui chamado para o ministério, e cheguei para o reverendo Guimarães e disse: reverendo, Deus está me chamando para o ministério. Ele disse: meu filho, o seminário de Belo Horizonte está começando agora. É o primeiro ano do seminário, mas lá no Nordeste tem um seminário que eu estudei nele, e lá tem um homem de Deus que faz a diferença, e fez diferença na nossa vida. Reverendo Francisco Leonardo, vai estudar lá. E eu segui o conselho do reverendo Guimarães, e vim para o Nordeste. Eu nunca imaginei vir para o Nordeste. Quando eu termino o seminário, um deão, capelão do seminário, foi nosso deão, reverendo Gerson Gouveia, hoje está com o Senhor na glória, vira para mim e diz: meu filho, tem uma igreja lá no interior, que ninguém quer pastorear ela, só tem velho. E você é jovem, vá para lá, cuidar daquelas ovelhinhas. E eu tinha um convite para ir para a minha terra, doido para voltar para Belo Horizonte, para acordar comendo pão de queijo, queijo mineiro. Ouvi minha mãe falar uai, sou, trem. E aí o reverendo Gerson fez uma maldade comigo terrível. Me convidou para pregar lá em Bom Conselho, naquela igreja. E reverendo Gerson era aquele homem tão amoroso, tão afetuoso, que ele com um abraço desmanchava a gente. E ele me deu aquele abraço e disse: meu filho, vá lá conhecer aquelas ovelhinhas, depois, se você não quiser, se Deus não chamar, não vai. E lá fui eu, em Bom Conselho, pregar. E eu acho que ele combinou com todas as velhinhas para me dar um cheiro, que lá se chama cheiro. Dá um cheiro no rosto. E ela chegava e eu me arrepiava todo com aquele cheiro aqui no cangote. E as velhinhas tudo na porta, e todas diziam para mim: meu filho, vem pastorear nós, vem, ninguém quer nós, a gente parece mais, ao invés de igreja, parece mais um museu. Aquilo mexia comigo, eu dizia: meu Deus, esse povo é crente demais, que um garoto novo, inexperiente, solteiro, o que eu tenho para ensinar esse povo? E eu descobri 2 anos depois, um presbítero, hoje está na glória. A reunião de conselho tinha um local para colocar os chapéus, ele chegava, tirava o chapéu, botava ali, seu Severino. Ele virou para mim e disse: a gente pega o cabra no seminário brabo, amansa ele, aí vem as igrejas grandes e levam. E eu fui lá para ser amansado, porque eu achei que eu ia mudar o mundo em um dia. E cheguei lá, fui aprender com aqueles homens de Deus, homens valiosos. Nunca me esqueço daqueles presbíteros que tiveram tanta paciência com os meus erros. Tanta paciência. Um dia o presbítero chegou para mim e disse: pastor, qual é o hino? Eu me esqueci que tinha que separar o hino, acostumado com jovens, só cantar corinho. Qual é o hino? Eu abri assim e disse: é esse. Ele olhou e disse: mas de funeral? Eu disse: é. Inexperiente, a caminhada do ministério. Mas foi lá que Deus me tirou de Bom Conselho e me levou para Caruaru para conhecer minha esposa. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar no ponto de convergência da bênção de Deus para a sua vida. Guarde essa frase: se você estiver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, você estará no ponto de convergência da vontade de Deus para a sua vida. Uma jovem me procurou depois do seminário e disse: eu não me entendo, eu conheço tanto rapaz, mas eu vejo que não são os meus. Aliás, eu falei, os meus não, o meu. E aí uma outra moça se aproximou e disse: eu também.
Na hora o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: vocês estão obedecendo ao Senhor? Ela disse: por quê? Eu falei: vocês estão atentas à voz do Senhor? E uma delas olhou para mim e disse: realmente Deus tem me chamado para me preparar e eu não tenho obedecido ao Senhor. Eu disse: então ore e ouça a voz de Deus. Dias depois as duas me procuraram e resolveram obedecer ao Senhor. Foram lá para o IBEL, lá em Patrocínio, estudar. E quando chegou lá, conheceu o sobrinho do reverendo Roberto Brasileiro e se casou com ele. Ela obedeceu, foi para o centro da vontade de Deus e encontrou a sua bênção lá, no centro da vontade de Deus. Mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, querido, você está fora do guarda-chuva de Deus. A vontade de Deus é soberana. Nós precisamos aprender a estar no lugar certo, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Arão e Ur não estivessem com Moisés, muitas viúvas surgiriam em Israel. Muitas mães chorariam seus filhos. Se você, meu irmão e minha irmã, estiver debaixo de obediência, você vai estar dentro do plano e propósito de Deus para a sua vida. E Deus derramará copiosamente as bênçãos dele sobre a sua vida. Eu quero orar agora por você e quero te fazer uma pergunta nessa noite em nome de Jesus. Você está em obediência? Você está alinhado com a soberana vontade de Deus? Ou você está percebendo que está andando para a esquerda ou talvez para a direita, fora das diretrizes de Deus para a sua vida? Se está, meu querido, realinhe a sua vida, retorne a sua vida à obediência, ao centro da soberana vontade de Deus. Quem disse que é hora de descansar? Quem disse que é hora de aposentar a chuteira? Quem disse que é hora de passar o bastão e deixar o ministério para outro? Quem disse que é hora de se tornar apenas um espectador do reino de Deus? Deus está te chamando. Realinhe a sua vida com o centro da vontade de Deus. E você vai perceber que fazendo a vontade de Deus, coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Vamos orar agora. Pai, nós imploramos que o Senhor possa tratar com o coração de cada irmão que está aqui. Nós queremos, ó Deus, que quando o Senhor olhar dos céus e nos ver, que a visão do Senhor acerca de nós seja de servos obedientes. Fomos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Nós temos a certeza, Pai amado, de que debaixo de obediência e submissão à visão do Senhor para a nossa vida, nós seremos vitoriosos e vamos ver bênçãos sem medida serem derramadas sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, o nosso negócio, o nosso trabalho, sobre tudo que colocarmos as nossas mãos. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor possa tratar com o teu povo, que o teu povo possa sair daqui com um desejo ardente de se submeter à tua vontade. E os jovens, ó Pai, solteiros e solteiras dessa igreja, nós rogamos que o Senhor possa suprir as suas necessidades e mandar a bênção que o Senhor tem reservado para a vida de cada um, de cada uma. Ó Deus, nós oramos, pedindo e te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.